Eu gostaria de abrir agora para debates, para as questões. Se alguém teria... Vamos começar, por favor. A minha pergunta para o Marco Marzo, eu achei muito interessante a sua apresentação sobre a visão que você teve da agência sobre a BAC, quer dizer, estando na agência sobre a BAC. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco nesse aspecto, quer dizer, como é que a ABAC é vista na agência, e também aproveitar um pouco de como ela é vista nos Estados Unidos. Bem, essa é uma pergunta muito indiscreta. Bom, eu, como diretor da Operações A, da Divisão de Operações A da agência, eu não podia, de modo algum, interferir na Divisão de Operações B, e nem, até por uma questão de conflito de interesse, não podia participar de nenhuma decisão com relação a Brasil e Argentina. Tanto que, quando o chamado State Evaluation Report para o Brasil era discutido, eu saía da sala. Mas eu posso dizer o seguinte, na minha opinião, existe um certo divórcio entre a área política da agência e a área técnica. Vamos dizer, o nível de diretor-geral, legal office, relacionamento lá com o Board of Governors, eu creio que eles têm maior consideração pela BAC, acham a BAC muito importante. Mas a comunicação entre a área política e a área técnica, ou seja, do DDG, Deputy Director General de Salvaguardas, para baixo, para operações, eu acho que é muito, vamos dizer assim, não que eles não tenham consideração, mas existe muito corporativismo. Ou seja, é uma grande organização, quer estandardizar, né, padronizar todas as atividades, então não tem muito interesse em cooperar, colaborar. Essa é a resposta que eu poderia dar, a minha visão. Agora, nos Estados Unidos, bom, eu estou numa cidade muito pequena, né, perto de Boston, que tem 100 mil habitantes, mas eu tenho tido muita oportunidade de participar de várias conferências, inclusive até a última recentemente para falar sobre a BAC. E eu acho que os especialistas em não proliferação e salvaguardas dos Estados Unidos, eles têm o maior respeito e consideração pela BAC, e eles entendem muito bem o papel da BAC no regime de não proliferação. Eu poderia só, se me permitirem, eu, quando cheguei na agência internacional, em 2003, existia uma excitação muito grande naquela época, porque a Euratom ia deixar de fazer as inspeções, né? Ia só cuidar da parte dos institutos de pesquisa. E eu estava recém começando na agência, estava tentando entender um pouco esse processo, exatamente nessa linha do corporativismo. Bom, agora o bolo é só nosso, né? Não temos que dividir com a Euratom. Houve uma grita geral dos países, sobretudo aqueles países que desmontaram todo o sistema de salvaguardas nacionais, a Alemanha, e com isso voltou a Euratom com mais força ainda, com equipamentos novos, com tudo isso. Então, acho que essa visão em relação à questão da ABAC, do ponto da ABAC, o que eu percebo nesse ano que eu estou aqui é a qualidade do serviço dos nossos inspetores, tanto Brasil e Argentina, como já foi dito, é muito bom. Os relatórios são excelentes. Então, na realidade, isso aporta para todo o sistema internacional uma qualidade a mais. Então, acho essa é a visão que eu tenho. Gostaria de passar agora, por favor, questão. Gracias. Yo quisiera hacer dos comentarios y una pregunta. El primer comentario tiene que ver, usando un término que Odilon utilizó esta mañana. Creo que esta es una mesa testimonial. El señor Findlay no pudo estar, pero realmente Carlos ha representado muy bien ese testimonio de un momento en la historia de este tema. Personalmente encontré la presentación sobre la década del 70 fascinante porque nos llevó al mundo pre-TNP para nuestros dos países.
y era un mundo bastante distinto. Por ejemplo, tú utilizaste la expresión régimen internacional de no proliferación, y claramente era entonces muy diferente de lo que era en el 94 y aún de lo que es ahora. Y es cierto lo que dice Marco, es mucho más complejo que la enorme cantidad de tareas que hace el OIEA o que hace la agencia bilateral, etc. Pero hay cosas que no cambian, parece. Por ejemplo, que el país A le diga al país B algo sobre el país C que no es cierto. Parece que son herramientas que se pueden seguir utilizando, digamos. El segundo comentario tiene que ver con el tema de la cooperación OIEA-ABAC. Yo creo que eso es absolutamente clave. Es cierto, el OIEA es un poco preocupada por su mala relación con Euratom, se aproximó con, para decirlo suavemente, mucha cautela a este ente devenido luego agencia que se estaba creando. Se avanzó, Sonia resumió algunas de las cosas en que se avanzó, pero ahí hay un campo, y yo creo que los desafíos de los que se habló en esta mesa, que tiene el régimen de no proliferación y la aplicación de salvaguardias en particular, abren una oportunidad. Y creo que, por lo menos es mi opinión, estaría bien que los dos países, por un lado, y la propia Secretaría, la propia agencia, por el otro, trataran de explotar esa oportunidad. Seguramente tengamos ocasión de hablar un poquito más cuando hablemos de futuro. La pregunta, para no ser tan simpático, la pregunta va a ser dirigida a Marco y a Sonia. Y tiene que ver con ese momento inicial de la negociación, cuando el ente se convertía en agencia y empezaba la interacción con el OIEA. ¿Ustedes recuerdan algún área técnica, por supuesto, en la cual hubiera aproximaciones distintas entre la CENEN y la CONEA, luego el ENREN? ¿Un área en la que hubiera sido especialmente difícil ponerse de acuerdo? Tal vez el grupo de enriquecimiento, dadas las diferencias de tecnologías. ¿Hubo algún área que resultó especialmente compleja en la negociación bilateral? Yo creo también que la cooperación con el OIEA es el desafío futuro. Y por eso hablo de la credibilidad que ABAC tiene que tener para lograrlo. Siempre va a existir una resistencia porque el OIEA es el organismo universal de la aplicación de las salvaguardias y nosotros somos algo diferente a Euratom, tenemos una identidad propia y aplicamos salvaguardias, es nuestra misión y nuestro mandato, y eso a la agencia a veces no le cae tan simpático. Pero o sea, siempre trabajamos en el diálogo, como decía Luis Carlos también, para resolver esas cuestiones. Respecto del proceso bilateral, las reuniones del grupo de trabajo técnico que de alguna forma encabezamos Marco, yo, Miguel Estrada y presentes aquí, que como digamos con todos colaboramos, está Lidia allá en la escondida, estaba Clarice hace un rato. Las reuniones nuestras creo que han sido todas muy positivas y muy constructivas. Las reuniones grupo de trabajo CENEN, grupo de trabajo CONEA, ¿no es cierto?, para ir construyendo las pautas del sistema. En ese sentido, en la parte inicial y conceptual, no hubo, desde mi perspectiva al menos, ningún tipo de, problema o dificultad que no pudiera ser resuelta. Más bien, estábamos bastante de acuerdo siempre en cómo abordar el sistema común que queríamos tener. O sea, estaba clara la pauta y el marco, y sobre esa base intercambiamos con los grupos técnicos cómo construirlo. Y eso está incluido en el acuerdo bilateral. Es un acuerdo extraño porque además tiene esa parte en el bilateral, las pautas del sistema común. Las negociaciones de las salvaguardias para las plantas sensibles, ese fue un gran desafío. Fue un gran desafío. No digo que existieran complicaciones o tensiones, pero sí fue difícil porque nos encontrábamos los dos países conociendo las instalaciones de enriquecimiento del otro país. ¿Sí? Recuerden que esto, cuando se firma el bilateral y cuando se ingresa al cuatripartito, prácticamente todo el ciclo de combustible nuclear de Brasil y de Argentina estaba bajo salvaguardias de la agencia internacional, excepto fundamentalmente todo lo vinculado a enriquecimiento de uranio. Entonces, obviamente, también era un área desconocida para los que teníamos que trabajar en los enfoques de salvaguardias, cómo se podían cumplir las metas de salvaguardias sin afectar
la protección tecnológica, los derechos tecnológicos, comerciales e industriales. Así que en ese caso, por eso el grupo ad hoc estuvo constituido y creo que eso fue lo que fue zanjando las diferencias, tecnología de difusión en Argentina, tecnología de centrifugación en Brasil, fue zanjando estos desafíos, el hecho de que los grupos ad hoc de la comisión de ABAC estaban constituidos por especialistas en el área de las salvaguardias y especialistas de enriquecimiento, tanto de Brasil como de Argentina. Esos especialistas constituimos un grupo que realmente pudo resolver digamos, aquellas áreas o metas que eran más difíciles de lograr, ¿no? Qué tipo de intensidad de verificación, qué información era necesaria para que ABAC pudiera sacar una conclusión independiente del uso declarado de las plantas de enriquecimiento. Esas fueron áreas particularmente sensibles. Pero de vuelta, creo que la inteligencia de ABAC y de los estados parte fue la conformación de grupos ad hoc con esta característica específica. Concordo com tudo que a Sônia disse. Só para complementar, houve processo de, como se diz, confidence building process, que desde 1987 até 91 houve uma série de visitas técnicas a essas instalações sensíveis, os operadores se conheceram, houve esse grupo ad hoc. Então eu diria que foi difícil, foi muito difícil, foram difíceis as negociações, mas eu ainda acho que foi mais fácil do que foram as negociações do quadripartite. O acordo bilateral recebeu muito mais apoio de todos os setores tecnológicos, da comunidade científica, na minha opinião, do que mais tarde veio a receber o quadripartite. Reflete-se isso na aprovação. O bilateral foi aprovado em 6 meses y el cuadripartite demoró 2 años. Es proporcional. Buenos días. Bueno, yo para no desentonar con el resto de los que hicieron preguntas, voy a seguir con el mismo tema, ¿no? La colaboración entre la ABAC y el OIEA, básicamente. Yo escuché atentamente la exposición de Marco Marzo, la segunda parte, cuando la ABAC empezó con su régimen de inspecciones en forma independiente del OIEA, ¿no? En aquel momento ABAC llevaba la delantera porque obviamente fue la primera en aplicar inspecciones y en desarrollar enfoques para sobre todo las plantas sensibles. Y el que se acopló a ese sistema de inspecciones y enfoques, después de algunas discusiones obviamente con el OIEA, fue el OIEA, ¿no? Desde ese momento hasta la actualidad, obviamente se ha avanzado en todo lo que es procedimientos de uso común de equipos, desarrollos de enfoque. Ahora bien, todos los años en el informe de la puesta en práctica de salvaguardias del OIEA, el OIEA reclama mayor interacción con los sistemas nacionales y regionales. Y esto parecería ser que es una declaración de intenciones, porque en la práctica es muy difícil de verlo, ¿no? Es decir, al margen de que esto sí se da con Euratom, creo que a la ABAC le cuesta todavía integrarse o que por lo menos el OIEA delegue parte de sus actividades en la ABAC. La pregunta entonces es, desde su óptica y de la experiencia que usted tuvo en el OIEA, ¿cómo ve la delegación de esas actividades por parte del OIEA en la ABAC y como por ejemplo sistemas de delegación que el OIEA tiene en la ABAC, One Inspector, One Job o otras formas de colaborar y de delegar por parte del OIEA tareas en la ABAC? Bom, eu creio que será possível, médio, longo prazo, desenvolver algum procedimento do tipo NPA, né? New Partnership Approach, da Euratom, incluindo One Man, One Job. Acho que isso é factível. Mas, como eu disse, a operações, Departamento de Salvaguardas, em especial operações, tem um corporativismo muito forte.
se a gente ficar sentado aqui esperando que eles venham propor qualquer tipo de cooperação ou de procedimento, approach, não vão vir. Então, eu acho que é tarefa nossa, dos dois países e da BAC, de pressionar a agência exigindo que isso seja feito. Quer dizer, se não houver pressão política, técnica, não sai nada. Essa é a minha visão. A minha questão talvez seja mais para hoje à tarde, mas eu queria aproveitar todo o conhecimento da mesa. O ano de 2016, nós temos, como agente de trabalho, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, essa questão da aplicação do conceito, né? Que o senhor mencionou, o próprio embaixador também, Celso Amorim mencionou. Mas nós também temos a BAC. Então, a pergunta que eu faço é um pouquinho de vocês puderem comentar, explorar essa ideia que vocês mesmos levantaram hoje de manhã no debate, que a possibilidade de se dar mais responsabilidades para a BAC, em função desse conceito novo, e evitar a duplicação de trabalho com a agência atômica. Na verdade, uma discussão que vamos ter que ter nos nossos dois governos, juntamente, inclusive, com a BAC, e realmente vai enriquecer muito ter a opinião de vocês. Obrigado. Eu, sinceramente, acho que a BAC tem um papel fundamental nessa colaboração, nesse novo tipo de approach, né, de concept, de state evaluation, state level concept. E tem um pouco ligado à questão do protocolo adicional. Eu acho que apesar da BAC e os dois países não implementarem, ou não assinarem, não implementarem o protocolo adicional, de certo modo o sistema bilateral já contempla no seu espírito, na sua essência, os resultados do protocolo adicional. A agência, aplicando o protocolo adicional, ela tira informações, imagens de satélite, amostragens ambientais, e se tem uma suspeita, negocia com o país o acesso a um certo local. No caso do sistema BAC, Brasil-Argentina, se houver uma suspeita de um dos dois governos e encaminhar essa suspeita através da BAC, não, é óbvio que esse pleito, a solicitação da BAC para acesso vai ter que ser aceita. Quer dizer, o resultado final é exatamente o mesmo. Já aconteceu isso, eu posso até falar, eu me lembro quando a Olga foi verificar a planta de essência que estava sendo desmontada, para ver se realmente tinha sido desmontada. A planta de reprocessamento de essência não tinha sido declarada, e não era para ter sido mesmo, mas foi uma solicitação que foi prontamente atendida pelo governo argentino. Eu acho que é uma questão, essa questão de cooperação, o espírito do acordo bilateral transcende a tecnicalidade de imagem de satélite. Eu não sei se eu estou desviando da sua questão, mas tem a ver com a questão do State Level Concept. Por quê? Porque quando a agência implementa o State Level Concept, obviamente ela tem que levar em conta essas ações, esses fatos. Que, na verdade, no ano de 2016, nós vamos ser procurados mais tarde, mais cedo, pela agência atômica, para implementarmos essa ideia do concept, né? Evidentemente, nós temos uma estrutura e peculiaridades próprias. Uma das opções que tem que ser estudada eu acho que a possibilidade da ABAC ser instrumentalizada, delegação de responsabilidades para a ABAC, para evitar duplicação de trabalho. Eu vejo da sua exposição que uma coisa é o papel, outra é a prática. Mas me parece que é um caminho certo, porque agora já não somos mais aquele Oscar de efeitos especiais, nós já somos um prêmio Nobel da Paz. Então, nós temos credibilidade na praça. Nós temos que usar isso. É verdade que eu não sou do outro lado, eu não sou da agência atômica, mas nós temos muito crédito. E daí que eu queria levantar essa ideia, jogar essa ideia para a mesa, porque acho que os três mostraram um domínio muito bom desse novas, digamos, maneiras de trabalhar.
Veja bem, só para complementar meu pensamento, eu não sou contra o State Level Concept. Faz parte da agência, fazer a avaliação do país como um todo, em vez de facility por facility, faz a avaliação. O que eu acho é que quando a agência faz o State Evaluation para a Argentina e para o Brasil, deve levar em conta e com grande destaque a existência do sistema bilateral, ¿no? Y ahí también para complementar, en el papel eso está dicho. La agencia dice que cuando va a las salvaguardias integradas o va a las salvaguardias de state level, un factor preponderante del diseño de ese sistema de salvaguardias es la existencia de un sistema de salvaguardias regional como es la BAC. O sea, existe ya un reconocimiento explícito al valor agregado que tiene la existencia de un sistema como ABAC. Lo que no es todavía, y yo creo que ahí los Estados parte tienen un rol fundamental para plasmar una estrategia para cuando la agencia se aproxime a querer conversar acerca del impacto que tiene para nuestros países ese concepto, es que ese valor agregado no está plenamente tomado por la agencia, ni en lo político ni en lo técnico, ¿sí? Todavía hay en muchas ocasiones, más allá de que existe la coordinación de las actividades, todavía subsiste una duplicación, todavía es difícil remover algunas aproximaciones que piensan a la BAC como algo que puede estar en connivencia con los países, ¿sí? Entonces hay que también tener en cuenta la visión del organismo que dice, bueno, coordinar tanto como sea posible, evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos. Es una obligación del acuerdo cuatripartito, no es opcional. Sin embargo, llevar eso a la práctica y pretender que lo IA delegue en ABAC es un trabajo que requiere del apoyo, para mí, fundamental de los países. Es un esfuerzo de la ABAC junto a los países y creo que sí es posible lograrlo. Yo tengo un punto tal vez diferente respecto a cómo, digamos, el impacto o no que pueda tener en esto del State Level Factor, lo del protocolo adicional. Yo creo que las salvaguardias del organismo mudaron independientemente del protocolo adicional hacia un sistema que no está basado tanto ya en la confianza, sino que la aproximación que hace la agencia al State Evaluation Report y al análisis que hace de los perfiles de país, lo hace desde esa aproximación que comentaba Marco al principio, ¿no? Más en la búsqueda de lo no declarado que verificar que uno cumple con todo lo pautado y con todos los compromisos que ha asumido. Y ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Y es independiente del protocolo. La agencia se mueve así y aplica sus salvaguardias así. Gostaria, Paty, de agradecer a tua apresentação brilhante, né? E, aliás, como foi também a apresentação dos outros dois componentes da mesa, e também pelas tuas pesquisas, trazer à luz uma figura tão interessante e ilustre quanto esse representante, esse deputado dos Estados Unidos, o Paul Findlay, que depois ele se comunicou comigo em junho, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e ele realmente tem uma vida fascinante, porque ele é dedicado a causas humanitárias. E agora, 2 semanas atrás, ele me mandou um artigo que ele escreveu para o jornal de Illinois, exortando os votantes dos Estados Unidos, agora na campanha eleitoral, a exigir dos candidatos à presidência dos Estados Unidos uma série de pontos, e entre eles está lá o desarmamento nuclear. Então, realmente, ele é uma figura muito interessante. Mas a minha pergunta para ti é no sentido de, eu gostaria de ouvir a tua opinião, como acadêmico e estrangeiro, apesar de ter um português fluente como qualquer brasileiro, né? Perfeito, a tua opinião, por uma questão que a mim me atrapalha um pouco, porque eu só conhecia a BAC quando eu vim para a BAC, entende? E a sociedade brasileira, e eu acredito que a sociedade argentina, não conhece a BAC, né? E não que eu fosse uma pessoa exclusa, coisa. Eu fui presidente da FINEP, eu fui reitor de Universidade Federal e não conhecia a BAC. Quer dizer, culpa minha, certamente, mas como é que acontece isso, né? Esse é um capital dos dois países que, no meu entendimento, os países não estão usando no cenário internacional.
né? Aliás, o ministro Amorim também tocou nesse aspecto, né? Porque hoje se trava toda essa batalha sobre a questão do desarmamento, né? O caminho do TNP, e se comprovou na última reunião da convenção do TNP, ele está bloqueado, né? Então busca-se novos caminhos e aí aparece a Humanitarian Initiative. No meu entendimento, quem devia estar chefiando e capitaneando isso deveria ser Brasil e Argentina, sabe? Deveria ser Brasil e Argentina. Então, o sistema BAC, e eu como secretário, não agora, embaixador Paulo, não agora, mas em algum momento durante o período da minha secretaria, eu entendi orientações da comissão de low profile, de esconder, como se nós tivéssemos que ficar um pouco envergonhados e não levar o sistema BAC para os cenários internacionais com um grande feito dos dois países. Então, tu, como um acadêmico estrangeiro, qual é a tua opinião sobre isso? Então, claramente, a BAC é considerado um modelo em todos os centros de pesquisa, claramente, do mundo, que tratam de não proliferação e segurança, né? Acho que todos conhecemos os centros de Monterey, Geórgia, a Sara Kuchesfani, inclusive, está lá, que escreveu um dos livros melhores, acho, sobre a criação da BAC. Mas, em muitos casos, eu vejo umas falhas de promoção nesse sentido. Tanto no mundo acadêmico, provavelmente por aquelas que são as características do mundo acadêmico no Brasil e fora do Brasil. Claramente, antes de chegar ao Brasil ou de me ocupar desse argumento, não imaginava que pudesse ser a BAC, sobretudo porque venho da Itália, que é uma história com energia nuclear de abandono. Então, essa é uma questão. De um lado é de abandono, de outro lado, todos os especialistas italianos do argumento, como o Trezza, que o embaixador Sérgio Duarte conhece bem, estão bem interessados naquelas que são as evoluções da BAC. Mas o público em geral, e faço autocrítica em relação à academia, deveria promover muito mais essas iniciativas, também para evitar toda aquela desconfiança que se cria, né? Nos últimos 5 anos, acho que será o 10º encontro que organizamos, onde tem um envolvimento também de pesquisadores estrangeiros, e muitas vezes a BAC aparece como algo de novo, né? Algo que não é muito promovido na literatura, tanto das questões contemporâneas, porque em realidade neste sentido deveria ser feita a promoção da BAC, quanto nas questões historiográficas de formação. Meu trabalho nos últimos anos, do Rodrigo Magé, do Matias Pector e de outros acadêmicos, tanto no Brasil quanto fora, é um pouco demistificar essa suposta rivalidade, que é algo de particularmente difícil, né? É muito difícil porque existem obras consolidadas em que se diz, não, existia uma competição. E depois na roda de notapé, na nota de rodapé, você vê, foi criada a BAC no final desse processo. Então, acho que precisaria ter uma ação, e espero que haja isso, tanto por parte da BAC, e espero que haja uma iniciativa de high profile, tanto por parte do governo brasileiro quanto do governo argentino, para que, tanto nos cursos de relações internacionais ou de ciências humanas, quanto também na área das ciências duras, digamos assim, ou da física, etc., áreas relacionadas à energia nuclear, haja uma promoção melhor daquele que é o estado atual do programa nuclear, mas, sobretudo, da relação bilateral entre Brasil e Argentina. Acho que isso seria fundamental, e espero que essas iniciativas possam surgir, tanto por iniciativa da BAC, mas também por iniciativa da Academia Brasileira e da Academia Internacional em geral, visto que esse é um dos temas cruciais, porque se a gente ter que explicar para os nossos alunos a questão do Irã e a questão da segurança internacional, que é um tema mais que atual, é um dos temas mais quentes, acho que temos que começar a discutir também, começando daquela que é a experiência de Brasil e Argentina, que pode ser uma experiência bem interessante, tanto de construção quanto de consolidação, e de consolidação também de uma confiança ou de uma relação
particularmente positiva com aquele que é o resto da comunidade internacional. Mas eu espero que haja um envolvimento também, porque quando a gente pensou em todas as críticas que foram feitas aos programas nucleares de Brasil e Argentina nos anos 70, 80 e 90, a grande surpresa é que todos os pesquisadores que investigaram sobre o argumento nunca vieram para o Brasil e nunca foram para a Argentina. Então, esse acho que é uma das grandes questões, ou seja, envolver o olhar o nosso olhar naquele que é o olhar diferente, o olhar dos outros, do resto da comunidade internacional. Es curioso, les tengo que decir, hablar de la relación entre Argentina, Brasil y la agencia desde un estrado que dice Escuela Superior de Guerra. Vamos a aclarar que no tiene nada que ver. Quería comentarles, pedir su opinión sobre lo siguiente. Un poco es un tema paralelo, digamos. Yo coincido plenamente con lo que han dicho, con lo que has dicho, Sonia, respecto a la importancia de construir confianza mutua, de la importancia de tener, una agencia sólida, respetada, solvente técnicamente, lo cual implica recursos humanos, equipamiento, recursos financieros, y me parece que los países no nos tenemos que olvidar de eso. Es muy importante, digamos. A veces uno muere de éxito, decíamos con Odilon en otra reunión, porque dice, bueno, ya está, ya tenemos un sistema fantástico. No, hay que estarlo alimentando y creo que es bueno. Pero también, y ahí va el punto, yo en diversas reuniones en las que he estado en estos años, con gente de la agencia, de otros países, de las potencias nucleares, en reuniones académicas o de este tipo, donde uno se da el lujo de decir cosas más relajadamente, he percibido, y quiero conocer su opinión al respecto, a ver si coinciden o no conmigo, en algunos funcionarios de la agencia, como algún nivel de prejuicio, por decirlo de alguna manera, respecto de lo que son Argentina y Brasil. Y eso también es un problema de confianza y me parece que hay que trabajar junto con la agencia en ese sentido. Es decir, de que Argentina y Brasil son proliferantes. Digamos, el State Level Concept, la discusión que está detrás, tiene mucho que ver con eso. O son proliferantes o existe una sospecha que son proliferantes. Yo he cultivado esa impresión en una cantidad de reuniones, sobre todo más en las informales que he compartido con funcionarios de la agencia, en un buen marco, digamos, de discusión. Bueno, Argentina y Brasil en el fondo, y puede pesar más un país o el otro de acuerdo al tiempo, hoy me parece que está más puesto del lado de Brasil, pero ha oscilado, y eso me parece que es un problema que desde nosotros hay que trabajar con la agencia, digamos, es decir, los países son diferentes. Irán es un tipo de país, Guatemala es un tipo de país y Argentina y Brasil son otros tipos de países. Yo cultivo esa sensación y quería pedir opinión a ustedes sobre esto. Feito junto ao Nuclear Suppliers Group, em relação ao papel da BAC, deve ser feito também em relação à agência. Porque essa é a percepção que muita gente em Viena tem, essa percepção de que, como os dois países não firmaram o protocolo adicional, são proliferantes. Então vem a mesma coisa. Na década de 80, nós estávamos em companhia da Índia, Paquistão, Cuba, Israel. E agora estamos... Não, mas a situação é completamente diferente. Hoje nós temos o sistema bilateral, que como eu falei, né, não substitui o protocolo adicional, mas o efeito é o mesmo. E isso tem que ser vendido politicamente à agência. E também fazer com que a área política da agência se comunique com a área técnica. Sí, yo puedo también complementar. Concuerdo plenamente y me leyó los labios porque yo iba justamente a decir que un ejemplo para Argentina y Brasil de qué se debería poder conseguir de la agencia es algo equivalente, similar, parecido a la excepción, incluso con el pending de entry into force, algo similar desde el punto de vista de la política internacional a lo que se consiguió con el NSG. Si nosotros somos capaces, a nivel de la OIA, que es nuestro partner, es nuestro socio en el cuatripartito, generar ese acuerdo, digamos, que reconoce la diferencia, lo diferente que somos y nos da esa credibilidad, eso sería un gran paso adelante que se puede enmarcar dentro del concepto de nivel de Estado, en lugar de que nos preocupemos porque el State Level Concept pueda ser utilizado justamente para modular la desconfianza por la ventana, ¿no? O sea que creo que eso sería el mayor desafío que tiene
que tienen los países y la BAC por delante. Algo similar o parecido sería muy bueno. Lo que sí hay que tener en cuenta, que es otra cosa del discurso que también empieza a suceder en corredores, y no tanto en corredores, sino también en reuniones y conferencias internacionales, es que la OIA está sosteniendo que este sistema, de este concepto, diferencia pero no discrimina. Entonces se está utilizando la no discriminación para aplicar un concepto de similitud a los demás. Entonces no le van a dar a la BAC, para decirlo en un ejemplo concreto, una delegación o una mayor cooperación que no estén dispuestos a darle, por ejemplo, al Euratom o a Japón. Entonces volvemos a una especie de discusión abstracta, porque entonces, ¿cómo van a tomar el state factor que es ABAC en cuenta si no van a distinguirnos y hacernos, en esa excepción, una cooperación diferente? Muito obrigado. Isaac Abadia, lá da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da CENEM. Eu não poderia deixar de manifestar aqui uma questão que eu acho que complementa a questão da cooperação binacional entre Brasil e Argentina. Existe a ABAC, é o foco principal desse evento, mas o ministro Celso Amorim e outros manifestaram a importância também de cooperação entre os nossos países na área técnica, propriamente dita, no desenvolvimento, né, da tecnologia nuclear. E até então não foi citada a COBEM, eu estava aguardando que alguém se manifestasse mencionando a existência da COBEM, né, dado que ninguém o fez, eu me sinto aqui na obrigação de colocar a COBEM no âmbito dessa cooperação, que eu acho que isso precisa ser registrado aqui nessa oportunidade. A COBEM é a Comissão Binacional de Energia Nuclear, entre Brasil e Argentina, e ela foi criada a partir da declaração presidencial entre o presidente Lula e a Kirchner, se eu não me engano, em fevereiro de 2008, em Buenos Aires. E tiveram outras visitas já da presidente Dilma, também ratificando, e no âmbito da COBEM, exatamente, foram criados 4 grupos de cooperação entre os dois países. A COBEM se consolidou, na verdade, num seminário grande que foi feito em Foz do Iguaçu também, né? Isso foi feito em maio de 2008, e, se eu me recordo, tinha em torno de 70 pesquisadores e técnicos dos dois países naquela ocasião, distribuídos em 4 grupos. Um grupo de formação de pessoal e produção de radiofármacos, um grupo de reatores e rejeitos, um grupo de licenciamento e fiscalização, e um grupo do ciclo do combustível. Eu me lembro, naquela altura, no relatório do seminário, surgiram em torno de 41 ideias de projeto, né? E distribuídos nesses 4 grupos. Entretanto, por diversas dificuldades conjunturais dos dois países, poucas dessas ideias se tornaram projetos propriamente ditos e tiveram a sua execução. E foi nesse ambiente, exatamente, que a cooperação, que tem sido colocada como bastante significativa e emblemática, entre o RMB pelo lado brasileiro e o RA10 pelo lado argentino. Então, essa cooperação, ela vem sendo desenvolvida no âmbito da COBEM, né? E ela tem trazido todos esses frutos aí. Os 2 reatores estão em desenvolvimento, né, nos 2 países, da maneira que o ministro Celso Amorim colocou. Cada um tem a sua, digamos assim, toca o seu projeto com as suas capacidades locais de cada governo. Mas são projetos que, sem dúvida nenhuma, são representativos e significativos no ambiente dessa cooperação na área nuclear, na parte do desenvolvimento da tecnologia. Obrigado. Foi uma surpresa para nós da ABAC saber que houve uma carta do Paul Findlay prevendo uma agência como a ABAC. Porque, para nós, era claro que a comunidade científica dos 2 países tinham sido molas propulsoras para a criação da ABAC. E foi realmente uma surpresa. Então, eu queria saber de você o seguinte: você acha que as 2 situações, as 2 iniciativas, resultaram na ABAC, ou uma, a do Paul Findlay, não deu em nada e realmente foi a comunidade científica que propiciou, favoreceu a criação da ABAC? A gente tem que entender, a proposta Findlay teve um impacto direto ou não, ou ficou na ordem das ideias? Claramente, as comunidades científicas dos 2 países de cientistas dos 2 países foram fundamentais, né?
mas eu acho que no âmbito das ideias, a proposta Findlay permaneceu, porque não é uma proposta que surge do nada, né? Então, em realidade, se começava a falar de partes da proposta a serem aplicadas a outras áreas, por exemplo, Índia e Paquistão. Então, acho que na comunidade política e diplomática essa ideia existisse, fosse bastante forte, né? Eu reconheço um papel dos diplomatas bastante forte nisso, e também bem antes daquela que foi a proposta Findlay, quando já no final dos anos 60 houve algumas tentativas de criar uma maior cooperação e de tentar ter abordagens comuns em relação à possibilidade de salvaguardas mútuas, de inspeções, claramente não no âmbito da renúncia aos artefatos nucleares para finalidades pacíficas. Mas eu acho que as duas propostas, digamos assim, aquela que foi a ação dos cientistas e aquela que foi no âmbito das ideias, a proposta Findlay, as duas propostas foram fundamentais. Claro, não de maneira evidente a proposta Findlay, mas no âmbito daquelas que eram as propostas avançadas pelos diplomatas, porque se a gente vê um pouco como a proposta, em algumas partes, ou de maneira completa, foi apresentada por uma ou por outra parte, eu acredito que teve uma influência da proposta. Eu não sei se a proposta é o melhor. Sei que em alguns casos os americanos fizeram novamente, deram uma dica, ou sugeriram aos brasileiros os brasileiros e argentinos de aplicar a mesma proposta. Então eu acho que em realidade teve uma convergência entre essas duas ações, né? E espero que futuros estudos possam colocar mais luz também sobre as ações dos diplomatas, dos políticos, e seria interessante também ver se os americanos continuaram nas relações bilaterais a avançar esse tipo de proposta. Mas acho que no âmbito das ideias, nos anos 80, que claramente um período completamente diferente na evolução do regime de não proliferação nuclear em relação aos anos 70, acho que essa é uma ideia que estava se consolidando por outras áreas e que afinal será aplicada ao caso brasileiro-argentino. Por isso é ainda mais interessante como isso se torna um modelo institucional para